121. Olhe para os montes e pergunto: de onde me irá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel. Aleluia, Jesus. Nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Aleluia. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Agora e para sempre. Glória a Por Jesus. isso, se você crê, levante as suas mãos. Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos adorar. E levante o seu clamor e diga para o Senhor: Oh, com toda a sua força, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Jesus. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Quem mais está assim? Já tentei em todos os caminhos. já lutei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Segue o novo começo da minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos. Louvado seja Deus. Eu sei que você não chegou aqui em vão. Deus tem uma palavra ao seu coração. Ao nosso, né? Ao nosso. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Aleluia, Jesus. Sabe aquela sensação de que quanto mais você corre, menos você sente, sabe aquela sensação de que alguma coisa está acontecendo? Aí é nessas horas que a gente ergue o nosso olhar para o Senhor. E entende que tem coisa que não está na nossa alçada a fazer. E entende que existem coisas que só Ele pode fazer. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai. Aleluia. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Aleluia. É nessa hora que a gente levanta os olhos, ergue os olhos para o Senhor e diz: Senhor, socorro. Socorro, Deus. E clamarei socorro. Aleluia, Jesus.
Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Aleluia, Jesus. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Bom dia a todos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mais uma manhã que Ele nos concede estarmos de pé para glorificar o nome dEle, para buscar a face dEle e entender o que está no coração dEle. Quando o nosso alvo é agradar o coração de Deus, nós vamos até Ele e nós vamos buscar a vontade dEle. Nós vamos querer saber o que está no coração dEle, que muitas vezes vai de encontro ao que está no nosso coração. Mas a vontade dEle sempre, sempre, sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre será boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Por isso vamos orar nessa manhã. Vamos orar, saber o que está no coração do Pai, para que Ele possa nos encher, para que Ele possa derramar do renovo dEle sobre as nossas vidas, para que Ele possa nos conduzir em todas as situações. Com Jesus nós somos maioria. Quando nós temos e recebemos os conselhos do céu, nós agimos pelo Espírito e não pela carne. Então vamos buscar, amém, a face do Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas se você veio para ouvir de Deus, não de Rafaela, se você veio para ouvir da parte do Senhor, eu creio que Ele vai atender o desejo do seu coração. Eu creio que Ele vai falar ao seu coração. No nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, aqui nós nos encontramos, Senhor, e nos apresentamos diante da Tua presença. Presença essa que tudo pode, presença que nos conduz, presença que nos guia por caminhos de vida eterna, presença que nos faz descansar quando a alma se agita, quando muitas vezes as situações nos colocam, Senhor, diante da parede e nós não sabemos o que fazer. Mas, ó Espírito Santo, Tu és a força que nós necessitamos. Tu és o amigo doce que nos aconselha e nos dá palavra de vida eterna. E bem-aventurado é aquele que ouve a Tua voz, ó Pai. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, Senhor Deus. Bem-aventurado, Senhor, é aquele que permanece confiando em Ti, apesar de ver na visão terrena tudo ao contrário, Senhor, mas permanece crendo, ó Pai, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas, Senhor Deus. Por isso, Espírito Santo, vem ministrar ao nosso coração nessa manhã. A Tua palavra, os Teus conselhos, o Teu direcionamento. Sou apenas mensageiro, ó Pai, mas Tu és a mensagem que traz vida, que levanta, que ergue, que renova, que fortalece.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco por intermédio da tua santa e gloriosa palavra nessa manhã. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Aleluia. Lucas, igreja. Lucas, capítulo 11. Amém? Vamos meditar nessa palavra? Você sabe aquele sentimento de que você chegou lá? Eu já senti, mas depois... Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Pausou o vídeo, não foi? Mas me digam aí se voltou. Me digam aí, povo de Deus, se voltou. Amém. Bora lá. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Porque ela viu algo diferente em Jesus. Ninguém nunca havia ensinado como Jesus ensinava. Ninguém nunca havia se pronunciado como Jesus se pronunciava. E aonde Jesus chegava, ele fazia a diferença. E aquela mulher se admirou tanto que ela começou a pensar: feliz deve ser a mãe desse homem. E ela saltou e exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Só que aí Jesus respondeu para ela. E ele respondeu: Antes, bem antes. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus
e lhe obedecem. Tem outras versões mais completas, porque essa versão minha aqui é atualizada. Nas outras versões diz assim: feliz é aquele que crê sem antes ter visto. Sem antes ter visto. Ela quis exaltar. E ela pensou: ah, se eu fosse mãe desse rapaz, eu estava orgulhosa. Se eu fosse mãe desse homem douto, cheio de inteligência, e de uma inteligência que não é dessa terra, eu era feliz. Aí Jesus sondou o coração dela. O céu sondou o desejo que ela sentiu de ser mãe de Jesus. Porque um comentário desse provém de um desejo. Talvez ela era mãe de filhos que só davam desgosto para ela. E quando ela vê Jesus na idade dele, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Jesus estava ensinando. Jesus estava cumprindo o seu ministério na terra. E estava agindo de maneira diferente. De maneira totalmente contrária ao que os homens da idade de Jesus estavam agindo. E quando ela vê aquelas atitudes de Jesus, ela se admira. Porque se ela tem maus exemplos dentro de casa, ela vai almejar. Eu nunca tinha tido essa revelação. Ela vai almejar ser mãe de Jesus. Só que aí quando ela expressa o desejo e o orgulho que ela teria se fosse mãe dele, ela diz assim: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Jesus sabia que ela era frustrada em casa. Jesus sabia que aquela mulher sofria decepções com os filhos. Não era uma mãe satisfeita. Talvez já tivesse orado e tivesse dito: era melhor que eu não tivesse filhos, que eu não tivesse tido filhos, que eu não tivesse gerado. E aí Jesus responde: antes da minha mãe ser feliz, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ele estava dizendo: talvez você pode até estar frustrada como mãe, mas se você crê, louvado seja Deus, você ainda vai ser mais feliz do que aquela que me gerou e que me amamentou. Porque antes de Maria, felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem. Eu não sei qual é a sua frustração. Talvez você, pela sua frustração e pelo seu nível de decepção dentro de casa, você olhou para a grama do vizinho. Aquela mulher observou a vida de Maria. E eu acredito que para ela ter se levantado e feito um comentário desse, ela pensou assim: eu seria feliz se eu fosse mãe dele. Eu seria feliz se eu fosse mãe dela. Só que eu quero dizer para você: você é feliz com a família que Deus te deu. Deus não vai te dar outros filhos. Você vai ter que aprender a conviver com os filhos que você tem. Você vai ter que aprender a ser grato com os filhos que Deus te deu. Você vai ter que aprender a lidar com a situação dentro da sua casa. Porque se você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus e está obedecendo, antes de Maria, mãe de Jesus, ser feliz, felizes são aqueles que ouvem e obedecem. Ou seja, Jesus disse: você não fica confundido.
Você se torna uma pessoa feliz porque você me ouve e me obedece. E ao invés de murmurar, você começa a agradecer. Ao invés de reclamar, você começa a agradecer. Porque você sempre pensa que a grama do seu vizinho é mais verde, né? Ela olhou para Maria e ela viu Jesus. Quem é que não queria ser mãe de Jesus? Só que o que eu acho interessante é que essa mulher, ela não foi escolhida para gerar Jesus. Sabe por quê? Porque talvez ela não teria a estrutura de ver o filho crucificado. É tão bom olhar para o filho dos outros, para o marido dos outros, para a esposa dos outros. É tão bom olhar para a situação do vizinho, mas nós não suportaríamos, isso eu falo com plena convicção. É tão bom olhar para quem tem uma empresa, só que se colocar a administração daquela empresa em tuas mãos, você não dá conta. Se trocar os filhos, trouxer o filho da outra para tu e levar a tua filha, teu filho para outra, você não suporta criar o filho dos outros. Sabe por quê? Porque o que Deus te dá é na tua medida. O que Deus derrama sobre a sua vida e coloca debaixo da sua responsabilidade é na sua medida. É conforme a estrutura que você aguenta carregar. Ela se levantou com um comentário desse, só que Jesus sabia que se o céu tivesse escolhido ela para ser mãe dele, ela não ia aguentar ver ele apanhando e sendo crucificado. Então pare de reclamar e de desejar o que Deus não quis te dar. É forte. Ai, mas se eu tivesse um marido como aquele, se eu tivesse uma esposa como aquela, é forte. Se eu tivesse um filho como ele, como ela, só que Jesus está dizendo, ei, antes de almejar a grama do vizinho, felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e que me obedecem. Antes, felizes são aqueles que decidem me ouvir e que, apesar de as coisas estarem difíceis, aprendem a ser grato. Jesus estava dizendo para ela, você é uma privilegiada. Porque apesar de você não ser a minha mãe, você é uma agraciada por receber a minha palavra. É para você que está sendo direcionada a minha palavra. Feliz antes da minha mãe, feliz é você que ouve a minha palavra e obedece. Que acredita antes de ver as coisas. Porque age pela fé. Acredita no que Deus fala. Então não adianta. E você precisa parar com isso. Porque quando a gente começa a igreja a olhar para a situação do vizinho, a gente começa a enxergar uma perfeição que não existe. Não existe perfeição em lugar nenhum. Todo lar. Muitas vezes eu estou passando por uma rua dentro do carro. E eu fico imaginando assim. Eu não sei se você já teve isso. Mas eu sou muito de pensar. Eu sou muito de pensar. E quando eu olho, eu tô dentro do carro e eu olho para os lares, uma casa do lado da outra. E eu fico pensando, cada casa uma realidade diferente. Cada casa uma situação diferente. Nós só vemos por fora, sabe? Talvez aquela casa linda, luxuosa. E a gente pensa, se tá assim,
é porque é perfeito. Só que entra dentro da casa para você saber se tem perfeição. Entra dentro da casa para você saber se tem perfeição. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo me incomodou para desativar os comentários. Presta atenção na palavra, igreja. Presta atenção na palavra. Deus está falando. Deus está falando. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para agradar ninguém. Quem quiser sair, a porta da rua é a serventia da casa. A palavra está sendo ministrada. Deus está falando. Nunca olhe a capa do livro e julgue pela capa. Nunca. Nunca dê um diagnóstico pelo que você está vendo por fora. Aquela mulher almejou ser mãe de Jesus. Só que o céu sabia o que Maria ia passar. O céu sabia o que Maria ia passar. E aquela mulher que almejou ser mãe e disse: feliz é a tua mãe que te gerou e te amamentou. Aí eu acho que Jesus pensou: se ela soubesse o que minha mãe vai passar. Deixa eu dizer aqui pra ela que apesar da situação na casa dela tá difícil, feliz é ela que ouve a minha palavra e obedece. Se ela soubesse o que minha mãe vai passar quando me vê pregado no madeiro. Você não sabe o que cada um suporta no seu secreto. Eu não sei o que você suporta. Por isso que apesar de toda luta, não almeje viver a vida de ninguém. Não almeje viver a vida de ninguém. Porque você só entende a real situação quando você entra no cenário. E aí você talvez olha para um casal, você que está aqui aguardando no Senhor. Você olha para um casal e você, meu Deus, eu seria feliz se Deus me desse um esposo assim. Eu seria feliz se Deus me proporcionasse uma esposa desse jeito aqui. Se Deus me desse um marido assim calmo, porque o meu é tão agitado, Rafaela. Só que eu quero dizer pra você, sabe por que você não seria feliz? Porque você não é feliz com o que é de ninguém. Você é feliz com o que é seu, com o que Deus te deu. Pode ser agitado, pode ser defeituoso, foi Deus que deu, você vai ser feliz com o que Deus te deu. Feliz antes de Maria é aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Você não vai encontrar perfeição em lugar nenhum. Mas você vai ser feliz, apesar de imperfeito, com aquilo que Deus te deu. Não olhando para a grama do vizinho. Não reclamando pelo que está acontecendo dentro de casa. Talvez até perguntando: mas Senhor, por que foi que eu gerei esse menino? Por que foi que eu fui inventada de engravidar só para passar raiva com essa menina? Só que eu quero dizer para você: seja grato. Porque se você almejar ser mãe de um discípulo, ser mãe de um profeta, você vai entender o peso que é. Uma hora seu filho pode estar, outra hora seu filho não pode estar. Uma hora seu filho está com você, outra hora seu filho está lá, sabe, numa nação distante, fazendo a vontade do Senhor. Então você vai suportar
aquilo que Deus te entregar. Aquilo que Deus te deu, a casa, a família que Deus te deu. É essa que você suporta. É nessa que você já se encaixou. Foi essa que Deus quis te dar. Então, não tem nenhuma outra família que seja perfeita para você. Se Deus proporcionar uma suposição, uma semana você na casa de outra família, tendo que conviver com outro pai, com outra mãe, com outros irmãos, tendo que conviver com outra situação. Quantas vezes eu já não fui dormir na casa das amigas quando eu era menorzinha, estudava ensino fundamental. E todas as vezes que tinha prova eu gostava de dormir na casa de uma amiga para nós estudarmos. E junto com os estudos sempre vinha brincadeira, a gente brincava e tudo mais, gostava sempre de estar junta. E sabe, na minha mente, a família dela era perfeita. Era a família sem defeitos. Só que aí, quando eu passava muitos dias lá, tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Quando eu passava muitos dias lá, eu começava a sentir falta de casa. E eu dizia, eu não me encaixo nessa família. Eu sou amiga, eles me acolhem, me tratam como princesa quando eu chego aqui. Mas por que eu sinto falta da minha casa? Por que eu sinto falta das minhas irmãs? Por que eu sinto falta dos meus pais, apesar de brigarem comigo? Apesar de nem sempre fazerem o que eu quero? Por que eu sinto falta? Porque não foi nessa família que eu julgo ser perfeita que Deus me encaixou. Foi na minha. Foi na que Ele me deu. Antes, receba essa palavra no seu coração. Antes, felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem. Muitas vezes a gente nem entende. Passa por uma casa tão humilde, de gente tão simples, e você olha assim, povo feliz, satisfeito. Sabe, eu fico admirada com gente que é satisfeito com o que tem. Com pessoas que são satisfeitas com o que Deus deu. Não é que não desejem crescer, é que não reclamam do seu estado. Não é que não desejem estar numa situação diferente, mas é que eles não reclamam por estarem ali, por terem uma casa humilde, por muitas vezes não ter dinheiro para comer o que outros têm, por muitas vezes não ter dinheiro para viajar para onde muitos viajam, mas eles não reclamam, eles vivem, eles são gratos. Eu quero dizer para você uma coisa, você não suporta. Muitas vezes você almeja, e eu quero dizer para você que a unção que você respeita, você atrai. Porque há anos lá atrás, eu almejei uma unção, eu almejei ser usada por Deus. E Deus estendeu sobre a minha vida a unção de ministrar o evangelho, a unção de propagar as boas novas. Porque eu respeitei, Ele me deu. A unção que você respeita, você atrai sobre a sua vida. Almeja estar aqui no meu lugar, Deus te coloca. Deus estende sobre você essa unção. E eu reparto contigo. Tem coragem para receber? Não levante a mão em vão não. Sabe por quê? Porque junto com a unção vem o preço da renúncia. Vem o preço da obra. Eu reparto contigo. E eu delego sobre a sua vida para você que respeita a unção que está sobre a minha vida. Eu delego sobre a sua vida a unção de ousadia, de intrepidez, de sabedoria e de revelação. Debaixo da autoridade que há no nome de Jesus e da palavra. Eu libero. Receba, mas junto com a unção, você recebe também o preço da renúncia. Você recebe também o preço a ser pago por essa
por esse ministério, por essa obra, por esse chamado, por essa unção. Quer ser mãe de Jesus? Suporta o preço que ela teve que pagar. Respeita a unção do evangelho dos ministros? Receba também o preço da renúncia, o preço da unção. Porque existe um preço, não é de graça. Existe um preço e não é de graça. Eu ministro sobre a sua vida, você que almeja. Eu não estou te fazendo medo, respeite, queira ser instrumento na mão do Senhor. Mas junto com a unção vem a responsabilidade e o preço a ser pago. Quer um bom casamento? Quer um homem de Deus? Suporte as renúncias que ele faz para Deus. Quer uma esposa do coração de Deus, varão? Suporte as renúncias da intimidade que ela tem com Deus e a prioridade que ela dá para Deus. Tudo que você almejar, você vai alcançar. Mas existe um preço a se pagar. Muitas outras mulheres, quando olhavam para Maria, que via Jesus, e diziam: mulher, tu é bem-aventurada, viu? Mas a estrutura que o céu tinha derramado sobre a vida dela, nenhuma daquelas que almejavam ser mãe de Jesus iria suportar o que ela teve que suportar vendo o filho dela sendo crucificado. E depois que ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Existe um preço, igreja, não é de graça. Deus, ele dá regalias. Deus, ele dá entendimentos profundos que ele não dá para qualquer um. Mas existe um preço, existe uma renúncia. Existe uma vida separada. Existe uma vida de obediência. Existem dores que eu passei, que eu vou passar, que você não suportaria passar. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. Antes, felizes, antes de almejar viver a vida de alguém. Deus sabe porque está falando isso. Antes de almejar viver a vida de alguém, ter o marido que outra tem, ter a esposa que outro tem, peça a Deus estrutura para suportar o que o outro suporta. Ter o filho que outra pessoa tem, peça a Deus estrutura para suportar o que aquela mãe suporta. Uma vez eu fui no círculo de oração, já vou encerrar. Uma vez eu fui no círculo de oração, acredito que Dulce estava comigo, um dia de sexta-feira, numa igreja sede. E aí, quem pregou nessa tarde foi um jovem. E ele deu o testemunho dele nessa ministração. E ele disse que morava em São Paulo, ele é de São Paulo. E a mãe dele crente orando e ele no tráfico. E uma vez a polícia entrou na casa dele para matar ele. A polícia. Porque ele fazia parte de uma gangue. E isso a mãe dele pagando preço com Deus. E nesse dia que o policial entrou, o policial também era servo. E o policial teve a chance de matar, mas viu que ele era um propósito de Deus na terra. E Deus usou aquele policial para ele. Ele disse que a partir daquele dia,
ele saiu do tráfico. E ele aceitou Jesus. E ele estava pregando e ministrando o evangelho. Estava pregando a palavra lá no círculo de oração, contando esse testemunho para nós. Um jovem, 20 e poucos anos. Aí você olha para um jovem desse, cheio de Deus, cheio da unção. Aí você almeja ser mãe de um menino desse. Quem é que não quer ser mãe de um homem de Deus? Quem é que não almeja ter gerado um filho desse? Só que vai perguntar para a mãe dele qual foi o preço que ela pagou para o filho dela estar ali. Você suportaria ver o policial entrando na sua casa para matar seu filho ou sua filha porque está no tráfico? Existe um preço e não é de graça. Existe uma caminhada, uma trajetória, uma vida, uma história percorrida. Por isso, seja grato pelo que Deus te deu. A história de felicidade é a sua. Você nunca vai ser feliz vestindo a minha roupa, morando na minha casa e tendo a realidade que eu tenho, suportando as guerras que eu suporto, recebendo o cajado de Deus que eu recebo. Acredito que tem crente aqui que se receber um cajado que Deus me dá, morre. Morre espiritualmente. Porque você não tem estrutura para ouvir o que eu ouço. Sabe por quê? Porque é o que Deus me dá. Foi o que Ele reservou para a minha vida. E eu só vou ser feliz com o que Ele reservou para a minha vida. Então não adianta almejar ser mãe de outra pessoa. Você é feliz sendo mãe dos filhos que Deus te deu. Não adianta idealizar ser feliz com o caráter do esposo de outra. Você vai ser feliz com o caráter do esposo que Deus te deu. Caráter é moldável, Deus muda, sabia? Você sabia que Deus muda? Você sabia que você só se sente completo no ambiente e no lugar e na cadeira que é sua e não dos outros? Não adianta olhar para Maria e como aquela mulher dizer assim: eita, feliz é tua mãe. Aí Jesus diz assim: feliz é tu, mulher. Porque apesar dos teus problemas, tu tá aqui recebendo a palavra e tá obedecendo. Feliz é você. Para de olhar para uma vida que não é sua, de almejar viver uma vida que Deus não reservou para você. Você vai ser feliz e vai se sentir completo na vida que Deus tem para você. No ambiente familiar que Deus te deu, apesar de toda imperfeição. Aí você até almeja e diz assim: mas eu não queria estar nessa família. Eu queria estar na... Vai para a família de Ciclano para tu ver. Tu não aguenta, tu não suporta. Você suporta a sua família. Você suporta os seus filhos. Você suporta o seu esposo, a sua esposa. Você suporta a empresa que Deus te deu. Você carrega os problemas, sabe? As batalhas e as guerras que Deus confia em você para enfrentar. Não as guerras dos outros. Vai eu almejar e querer comprar uma guerra que não é minha. Eu morro, sabe por quê? Porque aquela guerra não é minha. Pra que eu vou entrar numa guerra que não é minha? Pra que eu vou almejar ser mãe de quem Deus disse que eu não seria? Porque só Maria suportaria passar o que ela suportou passar. A mulher que almejou ser mãe de Jesus não ia suportar. Então não almeje. Porque o preço da unção que você está almejando, talvez você não suporte passar. Talvez você recue no meio do caminho. Talvez você recue no meio do caminho. Amém, igreja? Receba essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo abençoe cada vida aqui. Que você possa entender que Deus está cuidando da sua vida. E o que Ele te dá é perfeito. Não adianta almejar viver a vida de ninguém. Você vai ser feliz ouvindo a palavra e recebendo.
e ouvindo e obedecendo. No nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe cada vida aqui. Para quem chegou depois, a palavra foi em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 24 até o verso 28, tá bom? Em nome de Jesus, você vai ser feliz no seu propósito, vivendo a vida que Deus te deu, que Deus projetou para você, carregando a carga que Ele delegou sobre a sua vida, não sobre a vida do outro. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. 2 horas tem Dulce Oliveira aqui no Instagram. Acredito que é aqui no Instagram, né, Dulce? Dulce.comjesus. Sigam ela, porque tem live dela à tarde. Creio que Deus vai bradar grandemente nessa tarde através da vida dela. Acredito que hoje é no Instagram aqui, Dulce.comjesus. E 21 horas, Lins Emanuela no Instagram também. Tá bom? Até amanhã, se assim Deus permitir. No nome de Jesus. Amém, Emanuela. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz.